Aliás, a doutrina espírita é a doutrina da atualidade, porque é aquilo que está ocupando os jornais, Kardec tratou em O Livro dos Espíritos. Evangelho está aqui, O Livro dos Espíritos. Eu atendo pessoas há 34 anos na área de saúde profissional. E em Juiz de Fora, na FEAC, há 23 para 24 anos, nós fazemos o atendimento fraterno. Já fazíamos antes em outras instituições, completamos em setembro do ano passado 40 anos na área da mediunidade. Comecei muito cedo na área da mediunidade. E aqui nós vamos encontrar quando Allan Kardec pergunta: o espírito que habita o corpo de uma mulher pode em outra encarnação habitar o corpo de um homem? Responde o Espírito Verdade: sim, e vice-versa. Pergunta Allan Kardec: o que é que faz o espírito optar por vestir uma anatomia feminina ou por vestir uma anatomia masculina? Responde a falange de Verdade: a natureza da sua missão. Da mesma forma, meus queridos, que você está aqui vestido para participar nessa tarde do aniversário do Grupo Espírita Renascer, e o traje é o traje do respeito, da dignidade, mas é o traje da simplicidade. Embora muita gente vá ao centro espírita de tomara que caia, que já caiu, de mini saia, que parece que o pano encolheu ou de fundo cresceu, não é isso? Com decotes que são totalmente inconvenientes. Se você entrar numa igreja protestante, se você entrar numa igreja católica, te barram na porta. Na FEAC tem uma placa de todo tamanho. Você está num centro espírita, cuidado com a roupa, o decote, a alcinha. Por quê? Você pode se sentir bem dentro dessa roupa confortável, mas ao seu lado pode estar alguém em tratamento. E como é que consegue pensar em Jesus Cristo com aquele umbiguinho? Vai aplicar o passe, quando levanta a mão aparece um umbiguinho, quando abaixa o umbiguinho também. A pessoa não pensa mais em Allan Kardec, Dr. Bezerra, Jesus Cristo. Quer ver o umbiguinho aparecer e desaparecer. Então temos que ter cuidado, prezar para no ambiente espírita termos a roupa da dignidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata dessas coisas. Do direito da mulher, da igualdade da mulher com o homem. E no Brasil, só a partir de 1927 é que as senhoras e senhoritas tiveram direito a voto. Antes disso, a mulher era animal, era bicho, era propriedade do pai e depois propriedade do marido. Hoje nós estamos vendo as mulheres ganhando seu espaço na sociedade. Nos concursos, nos vestibulares, as mulheres estão sendo aprovadas em número muito maior do que os homens e, na maioria das vezes, em qualificação de graduação melhor do que a dos homens. Precisamos de criar na nossa jurisprudência uma lei chamada Maria da Penha, pela violência dos homens para com as mulheres. E a ciência demonstrou que o cérebro da mulher é menor do que o cérebro do homem. Que a mulher tem não sei quantos milhões ou trilhões a menos de células do que os homens. E aí os machistas arregaçaram a manga e disseram: eu não falei que mulher é bicho de segunda categoria? Afinal de contas, diz a lenda que foi tirada da costela de Adão. E tem espírita até hoje que acredita em Adão e Eva, costela de Adão. Como é que fica? Mas os neurocientistas começaram a examinar a mulher e o homem nos seus reflexos, nas suas memórias, na sua capacidade de percepção, e observaram que os homens têm mais neurônios, não é porque são mais capazes do que as mulheres,
É porque ainda são, anatomicamente, este corpo masculino é tão imperfeito que precisa de uma capacidade maior de neurônio para fazer o que as mulheres fazem com um terço, um quarto ou um quinto, sei lá quanto. Então não são as mulheres que são menos inteligentes do que os homens. Nós, homens, é que temos uma anatomia, um reflexo neuronal lento perto das mulheres. Um homem, quando encontra com o outro, diz: bom dia, como vai? Oi, oi. Tudo bem, acabou. Encontrei com o Gilson hoje na rua. Ah, encontrou? E que camisa que o Gilson estava vestindo? Não sei. Qual era a cor da calça do Gilson? Não sei. Ele estava de calça, ele estava. Peraí, ele estava de calça ou de bermuda? Não sei. Qual que era o sapato do Gilson? Sapato. É olho no olho. Uma mulher encontra com a outra na rua. Ah, é totalmente diferente. É aquele exame dos pés à cabeça. Eu costumo dizer, a mulherada da FEAC ri, e os homens mais ainda. Vocês já viram algum homem chegar para uma mulher, me empresta sua mão, querida, e dizer: que cutícula bem feita, que esmalte lindo? Vocês já viram falar que algum homem reparou se a mulher está de cutícula ou sem cutícula? Vocês já viram falar isso? Não. A mulher troca a cor do cabelo. Era morena e pinta de louro. O marido chega em casa e diz: a casa está diferente hoje. Sabe que é o cabelo da mulher. Então, a mulher se enfeita, muitas vezes querendo que o esposo fale com ela: nossa, você hoje está bonita. Massageia o ego, faz bem. E nós, homens obtusos, não prestamos atenção. Assim, minha filha, que é muito prática, ela chega e diz assim: pai, me dá dinheiro para cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo e, por favor, no nosso próximo encontro me elogie. Aí eu dou o dinheiro, ela corta o cabelo, e no próximo encontro ele fala: menina, você cortou o cabelo, ficou tão bem. E já houve vezes que eu esqueci. Isso é Armando Falcone Filho, que lê todo dia, que faz palestra sempre, que está com a mente acesa, que presta atenção. Imagina a maioria dos marmanjos que não enxergam um palmo na frente do nariz. Meus queridos irmãos, se o Brasil precisou de fazer uma Lei Maria da Penha neste século, neste milênio, Allan Kardec disse a 18 de abril de 1857 que o espírito que está no homem, que está numa mulher, é a mesma coisa, é o mesmo princípio divino, é a mesma força atuante, a atualidade da doutrina espírita. Vamos ver da mesma proporção que o espírito que está num corpo da raça negra, da raça amarela, da raça vermelha ou da raça branca pode ter estado num corpo de outra raça, ou vir a estar perfeitamente. Da mesma forma que a anatomia externa, masculina ou feminina, atende à necessidade do espírito, renascermos na raça branca, amarela, vermelha, negra, ou seja qual for, faz parte do nosso programa reencarnatório para a nossa evolução pessoal. A doutrina espírita está atual. Quando nestes dias vemos a preocupação do planeta com a ecologia, Allan Kardec fala da importância, na parte primeira da Gênese planetária, vai falar da importância da conservação do meio ambiente. A doutrina espírita está tão atual que, tendo sido lançado o Livro dos Espíritos há 152 anos atrás, parece que pão tirado do forno, ainda agora, ali nos fundos. Eu não sei se vocês tiveram avós, quituteiras. A minha avó, meu avô, eram os reis dos quitutes. Então tinha um forno de barro no quintal, onde se assava do biscoito de polvilho, aquelas broas de calcanhar rachado que se fazia na xícara com fubá, até o pão italiano, as roscas rainhas. E o negócio dos netos era, minha avó dizia: tem que esperar a quitanda esfriar, senão faz mal pro estômago.
E o negócio era um chamar ela para um canto para perguntar e o outro ir lá e roubar o pão quente. Só que quando a gente pegava o pão quente, queimava a mão. Então tinha que sair assim, ó. O pão quente saía correndo pro quintal lá fora e a turma ia atrás para poder dividir lá no fundo do quintal. O Espiritismo parece isso. Prova, Falcone. Quer ver? Tem alguém aqui formado na área de direito, na área de saúde, na área da pedagogia, na área da enfermagem, na área do que for, da ciência exata, da engenharia, do direito? Pode ver que nos últimos 10 anos, os livros que se ensinavam direito, medicina, odontologia, psicologia, didática ou qualquer outro ramo das ciências de 10 anos atrás, hoje estão, se não completamente, pelo menos em parte, obsoletos, ultrapassados. Ainda coisa de um mês e meio atrás, um companheiro da FEAC que trabalha na área de informática me mostrou uma revista de informática onde havia um produto recém-lançado nos Estados Unidos. Ele disse: aquela sua prima que mora nos Estados Unidos, quando ela vier ao Brasil, pede para trazer isso. E eu fui lendo a reportagem. Achei a reportagem muito interessante e resolvi folhear a revista. Voltei no princípio e quando eu li o editorial da revista, o editor dizia o seguinte na primeira folha da revista: estamos trazendo hoje uma série de novidades nessa revista no campo da eletrônica, da informática e da comunicação à distância. Mas observação, do dia em que eu escrevi este artigo para o momento em que você está lendo esta revista, provavelmente um monte de coisas que eu disse já estará ultrapassada. Quem lembra da telefonia? Eu falei do telefone pela primeira vez, eu tinha 14 anos, estava na casa da minha avó em Miraí, ela entrou para tomar banho e o telefone tocou. Eu estava na sala, ela gritou: atende! Era um caixote deste tamanho, maior do que aquela caixa de som, na parede. Você tirava um fio, colocava aqui, falava no outro. Tinha que chamar o PS1, o posto telefônico, o posto de serviço telefônico do centro da cidade. E eu falei naquilo tremendo de medo, morrendo de medo daquele negócio de morder. 14 anos. Minha filha, eu já citei, quando estava com 4 para 5 anos, Cátia ensinou ela desde pequenos números, as letras, já estava no maternal do Colégio Estela Matutina. Eu fui entrar para tomar banho, Cátia o Ivon Costa, e ela estava sentada no chão da sala brincando. Ela virou para mim e falou assim: pai, qual o telefone da minha avó? E eu disse: 3451-1365, por quê? Eu vou ligar para ela. E entrei para tomar banho. Quando eu voltei, a Meire tinha tirado o telefone do criado, colocado no chão, estava sentada no chão com o telefone falando. E eu falei: minha filha, para de brincar com o telefone, alguém pode ligar, precisa falar com o papai, que estou falando com a minha avó. Eu falei: como é que é? Peguei o telefone: mãe, ela: oi? A senhora ligou para cá? Não, a Melique ligou para mim. Com 4 para 5 anos. Ela conseguiu memorizar 3451-1365, 7 algarismos. Não era telefone de tecla, era telefone de descarte. Tinha que maior dificuldade. E estava falando com a avó dela. Eu olhei para aquela coisa e disse: Jesus de Nazaré, fortalece a nossa fé. Estamos vendo esses espíritos reencarnando para a dualidade do século XXI. A gente compra um DVD novo. Quem é que liga? O filho, o neto. O computador trava, a gente não sabe nem o que faz. Ele tira a mão que se deixar complica mais. Eles vêm, compre um telefone celular desses telefones atuais. Tem 1552 funções, você não sabe nem como que liga aquele negócio. Eles sentam, começam a mexer, daqui a pouco está tocando música, tirando foto, está fazendo, está filmando, está acontecendo, está tudo. Quem são estes espíritos? Os espíritos da nova era estão aí. Foram treinados assim como você foi treinado, como eu fui treinado, para as missões e tarefas que nos cabem competir. O Espiritismo está aí como consolador prometido. Mas ninguém consegue consolar a dor se não tiver acesso a isto que Leon Denis disse: o problema
problema do ser, do destino e da dor. Ninguém consegue oferecer o remédio espírita. Alguém chega e diz: Gilson, eu estou enfrentando um problema muito sério na minha família, um problema de ordem moral, um problema de ordem de saúde, um problema de perturbação. O que eu posso fazer? Se o Gilson, se a equipe dele não estiverem qualificados, não tiverem bagagem espiritual, poderão no máximo impor as mãos, oferecer um copo de água fluidificada, mas não terão a palavra da consolação. Por isso o Espírito Verdade diz, Allan Kardec: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Tem gente que fala que é o primeiro mandamento. Não tem mandamento, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo que Kardec mandou. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que muita gente usa, não em favor da sua evolução, mas da sua preguiça. Então diz lá o Espírito Verdade: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Se você tirar uma perna, qualquer uma das 3 pernas, de um tamborete de 3 pés, ele cai. Agora nós temos um de 2. Falcone, não existe tamborete de 2 pés. Calma, nós temos um exemplo de 2. E qual que é o exemplo de 2 que nós temos? Pense num pássaro voando. Qual asa do pássaro que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. Você pega um filhote de maritaca e, agindo de maneira antiecológica, corta as asas, corta as penas de um lado da asa. Ele não consegue voar, desequilibra. Então o que adianta? Ela é rainha do amor, mas é preguiçosa para estudar até onde foi e parou. Gente, estou pegando ao acaso uma pessoa, não tem espírito nenhum me falando isso. Eu estou apontando para essa senhora como um exemplo comum. Aquela ali é a maior cultura espírita que tem no grupo Renascer. Mas é burra que nem uma topeira. Parece uma mula empacada, dá coice até na sombra. É agradável conversar com as duas? Ok, todas as duas são pessoas bacanas, legais, mas cada uma está faltando um equilíbrio na outra asa. Vamos fazer o seguinte: te pega do Lecox, cola uma na outra, que vai dar certo. Não vai, porque são 2 cabeças. Precisamos de 2 asas. Então faça uma avaliação, minha querida irmã. Faça uma avaliação, meu querido irmão. Como anda a sua asa do amor? Para que você esteja atualizado com o Espiritismo, como o Espiritismo está atualizado com você. Por quê? Se todas as ciências, se todas as formações estão ultrapassados livros de 10 anos atrás, esse aqui está há 152 anos com o pão tirado do forno. Está quente. E Allan Kardec disse: se algum dia a ciência mostrar que uma destas respostas está errada, abandonemos a resposta daqui, sigamos a da ciência. A ciência ainda não está estudando nem o espírito, que dirá o espiritismo, nem o espírito, que dirá a mediunidade. Então nós temos que pensar nisso. Está faltando em muitos de nós penas na asa do amor. Ainda somos ignorantes, somos estúpidos, a grossura em nós abunda, é uma abundância muito grande. Ainda somos daquele assim: eu sou do tempo que homem não leva desaforo para casa. Comigo é assim: falou, levou. Quando Jesus diz perdoar, não 7, mas 70 vezes. Tem muita gente que diz assim: eu sou do tempo que homem não chora. Então Deus errou em colocar a canal lacrimal no homem. Isso é educação estúpida, errada da sua família, da minha família, da nossa família. Homem que é homem chora, homem que é homem desmancha, homem que é homem se motiva, se emociona. Por quê? Dentro da alma que ele é,
Dentro do espírito que ele é, há recordações de reencarnações em que ele foi, em que ele vestiu indumentária feminina. E as mulheres de hoje, com exceções, graças a Deus, tem muitas desenvolvendo o lado infeliz do alcoolismo, da drogadição, do cigarro, do machismo, da prepotência masculina. Enquanto muitos homens estamos buscando nos dulcificar, tem um monte de mulher achando que falar grosso, bater com a mão firme na mesa, ser valente, ser forte. Já tem mulher peão, não sei se vocês sabem. Me diga se em cima de um touro de Barretos, se de um cavalo de Barretos é lugar para um organismo feminino. Já tem mulher, deve ser pioa, como é chama o negócio? Pião e aquele que solta com a mão, piorra. Deve ser mulher piorra, piã, sei lá como é que é. Esse entorno, eu vi outro dia, passando os canais, atenção, agora vai uma montaria, fulana, Ana Maria, não sei das quantas. Eu falei, Jesus, Maria toma conta, não é nem função de Jesus. Então estamos trocando os valores, estamos trocando o amor pelo desamor. Está faltando na nossa asa do amor pena. A nossa asa do amor está de dar pena, de dar dó. E a outra asa? A asa da instrução. Se eu perguntar, se eu fosse milionário e tivesse trago aqui um baú, Serafim puxando de um lado, Lourenço empurrando do outro e eu arrastando, um baú cheio de barrinhas de ouro de 250 gramas, com certificado de qualidade do Banco do Brasil. E eu dissesse, preciso que todos vocês levantem a mão direita e repitam comigo: faço o juramento de dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E eu perguntasse a cada um de vocês, inclusive a turma que está lá fora, quantos livros espíritas você leu nos últimos 12 meses? Agora não conta aquele livro que você abriu ao acaso assim, leu duas frases, não, que você leu, de fia para vir. Quantos livros espíritas você leu nos últimos 12 meses? Cada livro espírita que você leu pode vir aqui na frente e pegar uma barrinha de ouro. Tchan, 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 tchan. Alguns pegariam uma, duas. A maioria ia sair com a mão na frente e a outra atrás, como diz a marchinha de carnaval. Como é que está a nossa instrução? Mas se nós perguntarmos, não sei nem se ainda está passando ou se já acabou, porque meu tempo não é lixo, meu tempo é precioso. Se eu perguntar como é que anda o Big Brother, ou se eu perguntar o nome dos personagens do Big Brother, cada personagem do último Big Brother ainda está passando ou já acabou? Está passando ainda? Cada nome de cada personagem do Big Brother que você souber pode vir aqui na frente tirar uma barrinha de ouro. Provavelmente ia faltar a barrinha de ouro. Sabendo que nós estamos sintonizados com forças espirituais, muitos de nós ainda preferimos assistir Big Brother Brasil. Lixo, carniça, podridão, desqualificação da raça humana no pior nível. Vimos para a reunião pública de sábado. Tem grupo de estudos? Que dia que é o grupo de estudos? Hein? Terça-feira? Que horas? 20 horas. Terça-feira, 20 horas. Eu podia ir lá no Renascer participar, mas aquela nuvem lá no fundo, eu estou achando que aquilo é nuvem de chuva. E eu tenho assim uma sensibilidade. Mas se for para outras coisas, nós vamos a pé. Mas vamos, quando o nosso interesse falar. Então, eu tenho uma notícia muito séria para vocês. Quando nós estávamos vindo para cá, ali perto do Matadouro, perto do Grupo Palminha,
uma senhora fez sinal para que eu parasse no carro. Eu tenho 4 testemunhas de que isso é verdade. Minha esposa Andréia estava no banco da frente, o Lourenço, o Serafim e a Rita estavam no banco de trás. Uma senhora com um bastão na mão e um livro muito grande fez sinal para mim. E eu parei o carro, ela quase que entrou na frente do carro. Ela mandou eu baixar o vidro, eu abaixei. E aí quando eu abaixei o vidro eu a vi mais de perto. O que estava na mão dela, que eu achei que era um bastão, era uma foice. E o livro dela era vestida daquela cor que nunca sai da moda, está sempre na moda, preto dos pés à cabeça. Ela abriu o livro e disse assim: você está indo para o grupo Espírita Renascer. Eu disse: pronto, deve ser médium. E eu disse: sim, senhora. Aqueles dentes muito bem colocados na caveira. Ela disse para mim: avisa para o Gilson e para a turma dele e para todos os convidados do Renascer que o nome de todos eles está aqui no meu livro, que eu estou a caminho e irei visitar cada um deles no tempo certo. A Andréia estava do outro lado, não estava enxergando direito. Falei: quem que é essa mulher? Ela começou a achar que estava rolando algo entre nós dois ali naquele teatro. Ciumenta, teve ciúme até do pensamento. Se eu ficar muito tempo tomando banho, elas têm ciúme da água no chuveiro. Deve ser a beleza natural, deve ser isso. Então, quem que é essa senhora aí? Eu falei com ela: é a nossa irmã desencarnação. Ela sorriu, aqueles dentes muito bem colocados, e disse: vai, porque o nome de vocês 5 também está no meu livro. E eu disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ela já respondeu: para sempre seja louvado. Companheiro aqui há uns anos atrás, quantos anos? 4 anos? Há 5 anos atrás, a mulher da foice veio visitar ele. Bateu na porta da consciência dele e o bicho engoliu o coração e voltou com ele para o lugar. Ameaçou arrebentar tudo. E aí a patroa disse: Januário, põe a mão na cabeça desse homem. A menina das flores veio, aplicou um passo. Correram atrás de Venâncio Café, e Venâncio Café olhou e disse assim: ainda falta muita coisa para fazer. Vamos dar mais 5 anos para ele. Está vencendo, e daqui a 5 anos nós voltamos a conversar. E ele teve moratória de 5 anos. Já está vencendo o prazo. O que vai fazer com que este homem tenha mais 5 anos de moratória ou não? O comportamento dele. Se ele estiver valorizando o corpo, se estiver valorizando o tempo, se estiver valorizando cada moeda de 1 centavo ou cada cheque de 10 mil reais, se ele estiver valorizando a vida, se ele estiver fazendo declaração de amor todo dia, porque isso conta. Qual a última vez que ele falou com a senhora: eu te amo, I love you, Getai? Qual a última vez que ele elogiou a sua cutícula? Jesus de Nazaré! Conta, vai, meu filho, corre lá, beija os pés dela, porque ela é que é sua valista. Eu tô fazendo beijinho, assim não vale, não, tem que ser trocar cuspe a cara. Então, meus queridos irmãos, nós estamos na terra, nesse planeta abençoado, nessa pátria mãe que é o Brasil, que tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E quando dizem que a sociedade está piorando, que não tem jeito, que é o fim do mundo, nós estamos numa tarde ensolarada de sábado comemorando um grupo espírita em Juiz de Fora. Para quê? Mais um grupo espírita de Matias Barbosa, para quê? Já tem tanto! Tem mais de 70 centros espíritas na região, mais um ponto de luz, mostrando a atualidade da doutrina espírita. Allan Kardec disse há 152 anos atrás que é preferível, ao invés de termos uma catedral espírita no centro da cidade, que
cada bairro, que cada saída, que cada entrada da cidade tivesse uma casa para atender aos filhos do Calvário. Eu vim para que tenhais paz, e paz em abundância. Diz Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leve o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim todos vós. Esta é uma casa de reorganização das nossas forças. As equipes espirituais estão presentes ministrando fluidos, energias, recursos, colocando num copo de água simples H2O. Não aquele vendido lá com esse nome, mas a água pura, o remédio, o bálsamo, o lenitivo, que o mais moderno laboratório de medicina da Terra ainda não foi capaz. Os Espíritos vêm e colocam a mão, mudam as moléculas, mudam a energia da água, o passe magnético. E diz a música que o coral canta que passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Ciência, filosofia, religião. Que esta casa cresça, mas não é crescer de fazer mais um cômodo, não é crescer de construir mais um andar. Que essa casa cresça na proporção em que os seus dirigentes, fundadores, trabalhadores e frequentadores cresçam as penas da asa do amor, conforme está no quadro ali. Cresçam as penas da asa do estudo e do conhecimento. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. E quando Allan Kardec pergunta como é que se reconhece o verdadeiro espírita, respondem eles: pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faça para vencer, para domar, para vencer as suas tendências inferiores e mudar para melhor. Allan Kardec resume tudo isso numa única frase: seja hoje melhor do que você foi ontem, para ser amanhã melhor do que você hoje. Por isso, nessa tarde abençoada, rogamos a este Venâncio Café amigo e a todos os espíritos que, sob as suas orientações, dirigem o movimento religioso, científico, filosófico, político, administrativo da nossa Juiz de Fora, Matias Barbosa, Zona da Mata e região, que até que voltemos a nos encontrar, a semente da doutrina espírita possa entrar na sua mente e fazer de cada dia de você mais homem, mais mulher, mais gente, fazendo com que nesta cidade, nessa povoação, nesta localidade, seja esta casa um porto seguro da caridade. Possamos trabalhar de tal forma que a nossa vida seja de boa lida no serviço do bem para Jesus e para a cristandade. Amém. Vivamos o dia de hoje como um presente de oração que possa afastar de cada um de nós a perturbação e fazer com que nos reconheçamos como irmãos. Façamos das nossas extensão das mãos de Jesus, transportando a energia da luz no passe, na oração, no socorro, em cada pedaço de pão. Que Ele nos abençoe, nos guarde na sua paz, e que essa casa possa fazer cada vez mais o seu evangelho em cada um de nós. Reinar. Muito obrigado. Parabéns aos trabalhadores. Que possamos reencontrar-nos sempre no ambiente desta instituição. Que assim seja.